Nessa aula você vai ter um tutorial rápido de como se sentir muito mais confortável em usar o Excel, sabendo onde estão cada um dos botões, o que fazer, como é que ele funciona, como colocar os dados, como formatar os dados, tudo isso você vai ver nessa aula. Eu sou o professor Otto e você vai ver isso agora sem enrolação. Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar do zero aqui. Estou com a minha área de trabalho aberta, vou abrir aqui o Excel aqui embaixo, ó, cliquei para abrir o Excel e já vai ter essa primeira tela. Nesta tela, você pode ver aqui em cima algumas possibilidades de arquivos novos para você abrir. Então, você pode abrir uma pasta de trabalho em branco, que é a primeira pasta que geralmente a gente abre do zero, e tem outros modelos que a Microsoft disponibiliza. Eu vou recomendar a gente começar com esse em branco. Aqui embaixo, você pode abrir um arquivo recente, algo que você já abriu, abre muitas vezes, e você já aproveita e já pega aqui, já é mais rápido. Eu vou começar do zero com uma pasta de trabalho em branco. Legal, então essa é a carinha do Excel. O que você precisa saber aqui dentro? O Excel, ele é como se fosse uma pasta sanfonada. Você já viu uma pasta sanfonada? A pasta sanfonada, você coloca vários arquivos dentro de várias abinhas e aí você consegue organizar esses arquivos. O Excel é a mesma coisa, só que cada aba se chama uma planilha aqui dentro. Então, isso que você está vendo aqui, todos esses retângulozinhos, se chamam células. E o conjunto de todos esses retângulos se chama uma planilha. Então você pode ver aqui embaixo planilha 1. E se você quiser colocar mais uma planilha dentro da sua pasta sanfonada, você clica aqui ó, no mais e ele vai colocar mais uma planilha, mais uma planilha e assim por diante. Então você tem várias planilhas aqui e o conjunto dessas planilhas, que é o arquivo, se chama pasta de trabalho. Que a gente geralmente chama de também planilha, né? Mas para você entender, as planilhas são essas de baixo e o conjunto delas, que é o arquivo, é pasta de trabalho. Legal. Esse arquivo, esta pasta de trabalho ainda não está salva. A gente está mexendo com algo que a gente não salvou. Então, se você quiser já começar a salvar para garantir que o arquivo que você está fazendo já está em um local, você vai lá em cima no disquetinho, clica no disquete ou aperta Ctrl B. Ctrl B é um atalho. E aí você coloca onde você quer salvar, o nome do arquivo e assim por diante. Tá? Muito bom. Aqui você já sabe a pasta de trabalho. Agora a gente vai aprender um pouco mais sobre as células do Excel. Vamos lá. Você pode ver aqui que o Excel ele tem vários retângulozinhos. Esses retângulozinhos são as células. Lembre desse nome que a gente vai usar muito. Essas células, elas têm nomes. E como você sabe para dar o nome para cada uma? Observe que o Excel ele é um jogo de batalha naval. Ele tem colunas, então com letras, né? E ele tem linhas que são números. Se você juntar a linha com a coluna, você tem o nome da sua célula. Então, por exemplo, essa célula aqui, ela está na coluna C de casa e na linha 3. Então, o nome dessa célula é C3. C3 aqui, ó. C maiúsculo, eu gosto de colocar maiúsculo. E você também pode saber o nome da sua célula, indo aqui no cantinho e colocando aqui C3, por exemplo, você consegue ver o nome dessa célula. Mas se você quiser ir para qualquer célula do Excel, por exemplo, a célula A1000, você pode vir aqui, apagar, escrever A1000 e pronto, dá um Enter, ele vai para a célula A1000. Se eu quero ir para a célula Z1, 2, 3, 4, 5, ele vai ir para a célula Z, coluna Z, linha 1, 2, 3, 4, 5. Legal? Vamos voltar para a célula A1, dou Enter aqui, voltamos. Muito bom. Você pode andar tanto com o mouse aqui, clicando nas suas células quando você está andando, mas você pode usar as setinhas do teclado. Então, utilizando as setinhas aqui para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, você movimenta o cursor das suas células. Legal? Você pode também selecionar colunas e selecionar as linhas. Então, se você quer selecionar a coluna, você pode colocar o mouse lá em cima, ó, em cima da letra, clica aqui na letra e pronto, você selecionou a sua coluna. Se você clicar com o botão direito em cima dessa letra, vai aparecer várias opções, pode recortar, copiar a coluna, enfim. E você pode inserir colunas e excluir colunas. Então, por exemplo, eu posso inserir uma coluna a mais. Então, observa que ele coloca sempre uma coluna à esquerda da onde você selecionou. E você pode excluir, clica o botão direito, vem aqui excluir, ele exclui a coluna e ele puxa tudo que está à direita para a esquerda. Legal? Você pode fazer a mesma coisa com as linhas, clica nos números para selecionar as linhas e pode inserir ou excluir.
Legal? Muito bom. Agora a gente vai falar sobre um conjunto de células, porque você pode selecionar uma célula, mas você pode selecionar várias células quando você seleciona com o mouse. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso agora. Um conjunto de células são várias células unidas, várias células juntas. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar tudo isso aqui que está na borda. Então, ó, eu clico com o meu mouse em cima dessa célula e eu arrasto até esta aqui. Isso é um conjunto de células. Um conjunto de células, ele tem um nome diferente, né? Você pode ver que são várias células. Então, como é que você dá um nome para esse conjunto? Esse conjunto, você dá o nome sempre pegando a primeira célula que está no canto superior à esquerda e a última célula que está no canto inferior à direita. Então, B2 até D4. Esse é o nome do nosso conjunto de células. Para a gente escrever no Excel isso, a gente escreve dessa forma aqui. B2, 2 pontos, D4. Isso significa que eu vou pegar todas as células que estão entre B2 até D4. Isso é o conjunto de células. Tanto que se eu escrever exatamente isso aqui nesse conjuntinho, esse conjunto de células ali na minha caixa de nome, então D2, 2 pontos, B2, 2 pontos, D4, dou um Enter, ele vai selecionar esse conjunto de células, legal? Você pode também selecionar o conjunto com o teclado, utilizando a tecla Shift, segura o Shift e aperta para o lado e para baixo. Então, para o lado direito, ó, eu vou selecionando, segurando o Shift, e para baixo eu vou selecionando, assim eu seleciono o meu conjunto de células. Essa é a melhor forma de você pegar e selecionar quando você está usando o teclado, porque depois vai ficar muito mais difícil você ficar usando muitas vezes o mouse. Então, a gente vai progredindo ao longo. Agora, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o mouse para a gente ir progredindo com o mouse. Depois, ao longo das aulas, a gente vai aprendendo mais sobre os teclados, beleza? Então, vamos lá falar sobre o mouse. O mouse, também chamado de cursor no Excel, ele tem vários formatos e é importante onde você coloca o mouse que ele vai aparecer coisas diferentes. Observe aqui. Quando eu estou dentro da minha planilha, ele fica com essa cruz mais grossa e branca. Isso significa que eu só estou andando pelo meu mouse aqui dentro da planilha, tá? A partir do momento que eu saio da planilha, você observa que ele volta à forma normal do nosso mouse. Então aqui em cima, por exemplo, ele já está com a forma normal. E eu também posso fazer algumas coisas com o meu mouse. Por exemplo, eu escrevo um texto aqui, ó, texto dentro da minha célula, tá? Escrevi texto. E aí, imagina que eu quero mover esse texto. Eu não quero que ele fique na célula B2, eu quero que ele fique na célula D de dado 3. Como é que eu faço? Em vez de usar o Ctrl+C, Ctrl+V que a gente já conhece, você pode colocar o seu mouse aqui, ó, bem nessa bordinha verde. E observa que ele vai ficar meio que uma cruz com setas para todos os lados. Isso significa que você pegou na borda verde, você pode clicar aqui e arrastar para onde você quer. Quando você soltar, ele vai mover. Isso também serve para conjuntos de células. Então vamos lá, vamos pegar várias células aqui, ó. Eu estou colocando aqui as células e eu posso selecionar essas células, venho aqui no cantinho e eu arrasto para onde eu quero com a bordinha. Legal? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, tá? É o que a gente chama de arrastar. Então, eu posso pegar o meu texto aqui e eu vou arrastar ele para o lado ou para baixo e o Excel ele vai replicar o que está lá dentro da célula. Dentro da sua célula aqui, você pode ver que tem a bordinha e no canto inferior direito tem um pequeno pontinho. Pequeno pontinho. Quando você coloca o mouse nesse pequeno pontinho, ele fica uma cruz mais grossa e preta. Você pode clicar e arrastar para baixo quando está nesse pontinho e arrastar até onde você quer. Ele arrasta para baixo o que você colocou, o texto, o número, a fórmula, enfim. Ou pode arrastar para o lado também, isso também é possível, tá? Legal. Outra coisa legal que você pode fazer com o mouse é você pegar o mouse e colocar entre as suas colunas ou linhas, bem nessa linha aqui. Observe quando você coloca o mouse aqui, ele fica com uma linha e duas setas para ambos os lados. Significa que você pode movimentar quanto que vai ser a largura da sua coluna. Então, por exemplo, eu quero aumentar a largura da coluna C, eu coloco meu mouse entre o C e o D e eu arrasto para deixar ela mais larga. Ou eu arrasto para cá para deixar ela mais curtinha e assim por diante. Uma dica prática aqui, se você der 2 cliques em cima dessa linha aqui, você autoajusta com a largura da célula mais comprida, um texto mais comprido. Então, ele já ajustou aqui para a gente.
Muito bom. Então agora você já sabe mexer com o cursor e agora vamos para o próximo passo. A gente já falou sobre a parte de baixo aqui da planilha das células e agora a gente vai falar da parte de cima. Essa parte de cima, você pode observar que tem várias abas, né? Essas abas escondem e guardam diversos recursos do Excel. Você vai usar bastante. A aba que você mais vai usar é a página inicial mesmo. A gente formata a célula, onde a gente coloca os dados aqui e tudo mais. Então, você pode saber sobre isso, você pode ir explorando ao longo das aulas, você vai entender um pouquinho mais, tá? Não precisa ficar abrindo todas e vasculhando, a gente vai indo aos poucos. E nessa aba primeira aqui, que é arquivo, ele vai falar muito mais sobre o seu arquivo, você pode saber as informações do seu arquivo aqui. Se você vier aqui embaixo em conta, você sabe qual a assinatura que você tem, tudo mais, qual o e-mail, como é que está indo a sua assinatura, se está tudo certo. Você pode ver aqui salvar, compartilhar, fechar, enfim. Todas as opções referentes ao seu arquivo é na aba arquivo, beleza? Então agora a gente vai aprender um pouquinho mais como a gente imputa, como que a gente coloca os dados dentro das células para você entender um pouquinho mais. Agora, para inserir os dados na nossa planilha, a gente simplesmente clica em alguma das células que a gente quer, vai ficar aqui a bordinha verde, e aí você começa a escrever o que você quer. Quando você começa a escrever normalmente pelo seu teclado, então, por exemplo, aqui, ó, texto, e você dá um Enter, automaticamente o Excel ele já joga para a célula de baixo. Se você começa a escrever texto e aperta Tab, que é a célula que está, a tecla que está acima do Caps Lock e ao lado esquerdo da tecla Q de queijo, aperta Tab, ele vai para a célula à direita. Então você pode já utilizar esses dois comandos para saber onde que você vai escrever a próxima célula. Combinado? Muito bom. Se você quer editar o texto que está aqui, escreve texto, mas eu não queria escrever texto, eu queria escrever outra coisa. Você pode dar 2 cliques e aí você pode mudar o texto como você quer, ou você pode simplesmente clicar em cima da célula e aí reescrever o texto. Então, texto novo. E aí ele vai apagar o que tinha escrito antes e ele vai ficar com o texto novo aqui. Então é importante quando você quer editar ou você quer escrever alguma coisa do zero. Muito bom, você já sabe o texto. Mas e agora fórmulas? O Excel é conhecido como por fórmulas. E aí, a gente vai falar sobre isso ao longo de outras aulas, mas para você explicar para o Excel que você vai fazer uma fórmula, sempre você tem que começar com um igual. Então, se eu escrevo um igual no começo do meu texto, o Excel já vai falar assim, isso aqui não é um texto, isso aqui é uma fórmula, eu vou ter que fazer alguma conta. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente escreve fórmula, esquece do igual no começo, o Excel vai achar que você está escrevendo um texto. Então, a fórmula sempre tem que ter o igual, não esquece disso. Legal, então eu coloquei o igual aqui, e aí ele pode fazer várias coisas com esse igual, várias contas. Então, eu posso colocar igual 1 mais 2. E ele vai fazer a conta. 1 mais 2 vai dar igual a Enter 3, e ele faz a conta aqui. Então, você já sabe que aqui dentro, ele está com uma fórmula. É diferente de eu vir aqui escrever 3. Esse 3 aqui, você pode observar aqui em cima, no que a gente chama de barra de fórmulas, que está em cima aqui das letras, ó, esse número 3 aqui, é o que realmente está lá dentro. É o número 3, é um texto 3, é um número 3. Aqui é uma fórmula que ele faz a conta e dá como resultado 3. Então, o resultado de uma fórmula, ele mostra aqui, mas a fórmula, de fato, ele mostra na barra de fórmulas. Então, você tem que ficar ligado que o Excel tem essas nuances aí. Bom, agora vamos aprender como que a gente formata as células, né? Tá tudo muito preto e branco aqui. Como que a gente deixa mais colorido, mais bonito, mais legal? Vamos lá. Vamos aprender agora a formatar. E aqui é muito fácil. Já coloquei alguns dados aqui. Eu já vou começar com uma dica para você. Aqui a gente tem aqui um título faturamento. Aqui a gente tem uma tabela com 3 produtos e aqui quanto que a gente vendeu de cada produto em cada mês. Só que observa aqui é o mês de janeiro. Aqui eu quero que seja o mês de fevereiro, março, abril. Então, ao invés de eu ficar escrevendo sempre os meses, o Excel ele já é meio esperto. Então, se você coloca aqui janeiro, e aí você dá mais uma ideiazinha assim, coloca aqui fevereiro, o Excel ele já vai entender que tem um padrão aqui, janeiro, fevereiro. Então, tem que ser sempre 3 letras aqui para ele entender, então Jan e Fev. Você seleciona as duas e vem aqui no cantinho, lembra do cantinho, o cantinho especial ali do preenchimento? Vai ficar aqui o cursor preto, né, bem escuro, e você arrasta para o lado. Ele já vai entender aqui, ó, que ele tem que preencher março e abril, e aí já fica legal pra gente. Muito bom.
Uma coisa que eu sempre recomendo para a gente começar a formatar e deixar mais bonita a nossa planilha é tirar essas linhas de grade, que são essas linhas cinzas bem fininhas que estão aqui para ajudar a gente a ver. A gente vai colocar bordas no lugar para ficar mais fácil, legal? Então, vamos lá. Eu vou tirar essa linha de grade vindo aqui em cima em exibir e aí eu clico aqui em linhas de grade, ó, observa que ele já fica tudo branquinho, já fica mais limpo, fica mais tranquilo, né? Legal. Então, eu quero centralizar tudo isso aqui, porque aqui, ó, janeiro, fevereiro tá para um lado, aí o número tá para o outro. Eu seleciono as células que eu quero, vou aqui em página inicial, e aí aqui você pode ajustar o lado que você quer o texto. Eu quero para um lado, para o outro, para o centro, eu quero tudo centralizado aqui. E aqui também a altura. Nesse caso não tem várias linhas, né? Então a altura tanto faz. Muito bom, aqui a gente aprendeu a centralizar. Se eu quiser colocar aqui uma borda, então, por exemplo, eu quero colocar a borda aqui, só na linha de baixo. Eu venho aqui com o meu mouse na página inicial e aqui é a borda. Quando eu clico nessa setinha, eu tenho várias opções de borda. Vou colocar aqui uma borda inferior aqui, ó, ele já separa aqui para mim. Eu vou colocar aqui também uma borda aqui, que vai ser lateral aqui à direita e mais uma outra borda aqui que eu vou colocar acima, na parte superior. Que aqui eu vou colocar o total. Esse total aqui, eu vou também centralizar ele, deixar tudo centralizado, e eu vou dar uma dica para vocês. Se você selecionar essas células de baixo aqui, ele já entende com o atalho que eu vou te mostrar agora, fazer o total das células de cima. Você aperta Alt, tecla igual, Alt e igual, ele já faz o total das células de cima aqui, ó. Ele já soma tudo que está aqui acima e ele já faz para você. Legal? Se eu quero deixar mais negrito, um texto mais escuro assim, para chamar mais atenção no total, eu seleciono as células e venho aqui no N. E ele deixa mais escuro. Muito bom. E aí, se eu quiser deixar aqui, por exemplo, o meu título um pouquinho mais legal, eu posso selecionar aqui a minha linha da primeira linha. Venho aqui no baldinho e eu coloco a cor que eu quero. Vou colocar aqui uma cor qualquer, vou colocar aqui um azul, tá? E coloco um negrito aqui para chamar mais atenção. Uma outra coisa legal e interessante que eu vou te dar de dica é, caso você fez uma formatação e você quer replicar essa formatação para outras células, por exemplo, essa célula aqui, eu quero deixar ela como uma cor amarela, vermelho. E eu quero passar esta formatação vermelha para as outras. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui e aperto o botão F4. F4, ele replica a última formatação que eu fiz. Então, eu apertei F4, ele vai replicando para a gente. Tem uma outra opção que é você pegar o baldinho. O baldinho, ele copia a formatação. Então, por exemplo, se eu pegar a formatação aqui dessa célula e clicar nesse... Baldinha não, desculpa, pincelzinho. Pincel de formatação, cliquei aqui, ele vai meio que copiar só a formatação. Eu vou colocar, por exemplo, aqui nesse aqui. Pá, coloquei. E aí, ele copia a formatação dessa célula aqui para a outra. Também é uma ótima opção. Muito bom? Então, aqui... a gente fez bastante coisa e aí eu tenho mais uma dica aqui. Se você está escrevendo, por exemplo, um texto e ele é grande, por exemplo, texto é muito grande, etc. Você consegue ver aqui, né? Nesse texto, vou colocar a linha de grade para você conseguir ver que ele está maior do que a largura da sua coluna. Para você ajustar isso, às vezes você não quer que ele fique com a largura dessa coluna muito grande, porque daí fica meio estranho. O que você pode fazer? Você pode quebrar esse texto. Você pode vir em página inicial e quebrar automaticamente, ele quebra o texto e aí ele quebra em linhas aqui, e você observa que a linha fica mais alta, né? Isso também pode te ajudar, legal? Então aqui você já aprendeu também a fazer uma formatação bem legal dentro do seu Excel. E aqui acabamos o nosso tutorial. Caso você queira conhecer mais sobre a ferramenta do Excel, ter muito mais informação, se inscreva no canal e veja os outros vídeos que a gente tem. E além disso, caso você queira se aprofundar muito mais, dê uma olhada na descrição do vídeo dos nossos cursos, que tem muito conteúdo completo, com muito material legal para vocês. Combinado? Então, a gente se vê na próxima e tamo junto.